Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Muito obrigado por você estar aqui conosco em mais um Professor Zainag Entrevista, agora no projeto Lê em Campo, do querido amigo Andrei Kampf. Hoje, vejo mais uma mulher que eu estou entrevistando, né? A doutora Luísa Castilho, que como vocês podem ver, jovem e que já tem uma carreira brilhante no direito desportivo. Ela é de Santa Catarina, mas tem atividade na capital do Paraná, Curitiba, e veio aqui a São Paulo para conceder essa entrevista para nós. Não foi para mim, para nós, para mim e para vocês. Luísa, querida, muito obrigado por você ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço, doutor. Para mim é uma honra estar aqui, né? Eu, como sempre falo, doutor é um mestre para mim. Hoje ainda já posso chamar de colega, então isso é ainda mais feliz. E me sinto aqui para a gente conversar, bater esse papo. Que legal. Olha, vamos ver primeiro. Como é que você foi lá se meter com direito desportivo? Quando você entrou na faculdade, você nem pensava isso? Ou já pensava? Não pensava. Na verdade, eu sempre gostei muito de esportes. Meu pai sempre... Opa, caiu aqui, mas não tem problema. Aqui é tudo natural. Vamos lá. Meu pai sempre me ensinou a gostar muito... Pronto. Meu pai sempre me ensinou a gostar muito de esportes. Eu sempre me levou em jogos, em partidas, enfim, de esportes diferentes, de tênis. Tem seu pai lá numa quadra de tênis que é muito bonita no seu Instagram. No meu Instagram, isso mesmo. E aí eu sempre tive esse amor, essa paixão pelo esporte, mas nunca pensei em trabalhar com isso. Quando eu terminei a faculdade, eu fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. E lá, né, a gente tem um pouco dessa diferença da questão do esporte lá, na universidade é muito forte. E eu comecei a me interessar mais pelas questões que eles tinham lá dentro da universidade. Quando eu voltei, literalmente no meu avião, na volta da viagem, um jogador de futebol sentou do meu lado e a gente começou a conversar. E ele, você é advogada e tudo mais. Eu, pois é. Por que você não trabalha com direito desportivo se você gosta tanto de esporte? E aí nomeou alguns advogados do meio que ele conhecia e aquilo ficou martelando na minha cabeça. Eu saí do avião falando, eu vou estudar direito desportivo. E aí teve um congresso em Curitiba, da Comissão de Direito Desportivo do Paraná, que inclusive hoje eu faço parte. E ali, nossa, o mundo se abriu para mim. Que ano foi isso? Isso foi em 2018. 2018. Tá. Se eu não me engano, o congresso foi em agosto de 2018. Aí foi ali que também eu peguei a minha carteirinha da OAB, porque eu peguei só depois de voltar de viagem. E o que aconteceu foi que a primeira ação que eu ganhei foi minha mesmo. E eu peguei esse dinheiro e fui para Buenos Aires, foi onde eu conheci o doutor. Em alguns congressos lá em Buenos Aires, tinha o Jurisport. Isso, Jurisport. Isso, e alguns congressos na UCA também. Então, comecei a fazer meu networking ali e foi ali que comecei a entrar no mercado. Na UCA, você não me viu em direito esportivo lá. Você acredita que eu falei até para o seu colega argentino esses dias, né? Eu dei aula lá de processo do trabalho. Então, vocês vejam, ela tá novinha aqui, não só novinha no planeta, né? Mas novinha no direito desportivo. E aí que você criou essa paixão e falou, agora não vou querer fazer divórcio, não vou... Previdenciário. O meu negócio vai ser mexer com esportes, né? Exato. E aí, você falou que ganhou uma causa, não tinha nada a ver com esporte, né? Não tinha nada a ver com esporte, era um processo meu mesmo. Pegou dinheiro e... Peguei o dinheiro e resolvi vou investir nisso. Que é o melhor investimento, né? Eu também fazia isso quando era novo, dava aula, ganhava pouco, juntava dinheiro para congressos para aprender. Bom, aí você começou, qual foi seu primeiro trabalho, assim, no meio do direito desportivo? Eu comecei ali nos congressos, eu até esqueci de comentar, era engraçado porque como eu estava no congresso muito fresca, eu sentava e eu anotava tudo. Todo mundo acho que ficava olhando, pensando, nossa, ela ou não sabe nada ou está muito interessada, porque eu anotava tudo. Então eu comecei a encontrar alguns meios no que eu podia trabalhar, o que eu gostava mais, o que eu não gostava tanto. E porque a gente, no meu escritório, né, que fica no interior do Paraná, nós temos assim, especialidade em administrativo, em eleitoral,
E aquilo Que é cidade que é essa formação? União da Vitória, o meu escritório. Eu moro em Porto União, a minha casa é em Porto União, mas o meu escritório fica em União da Vitória, Paraná. E aí, dali, trabalhamos com algumas empresas também, e algumas empresas faziam patrocínio de clubes de futebol. Passaram a fazer, e o meu primeiro trabalho foi numa assessoria de uma empresa para o patrocínio de um clube de futebol do interior do Paraná. E em tribunais esportivos? Aí eu comecei no tribunal, no TJD do Paraná de motociclismo, embora não tenha muita demanda, foi ali que eu dei o primeiro passo. Depois eu fui para assessoria no STJD do futebol. Hoje eu sou procuradora no STJD do futebol, na 6ª comissão. Inclusive trabalho com a doutora Flávia lá, né? Ela é auditora. E também estou na primeira comissão do STJD do judô. E recentemente eu fui nomeada para a auditoria do pleno do TJD do futsal. Do TJD do Paraná, do futsal. Ah, que interessante. Bom, então você tem aí uma atividade bem... Você está como auditora também ou tudo como procuradora? Eu não entendi. Todos como auditora, só procuradora no STJD do futebol. Futebol feminino. Isso. Ah, tá. E advogada também. Você advoga para atletas? Eu advogo para intermediários. Para intermediários. E como é que é isso? Explicar, principalmente para pessoas mais jovens que você, ou que já não sejam tão jovens, mas que querem ir para o direito esportivo. Primeiro, o procurador, o que ele é? Para que ninguém sabe o que é. Para que me imagina, uma pessoa que não sabe nada, o que é o procurador? O procurador é como se fosse o Ministério Público da Justiça Desportiva, né? Então a gente analisa as súmulas de jogos, encontra o que pode ter ali de infração disciplinar e faz a denúncia. O auditor é o julgador. O auditor é o julgador, junto com outros auditores também, né? E você também advoga? E eu também advogo. Na Justiça Desportiva não. Mas poderia, sim. E como é que é isso de ficar travestida de vários personagens no mesmo palco? Olha, é engraçado. Não dá um nó na cabeça, porque você fala, eu tô com a cabeça aqui para julgar, ser justa. Agora eu tô com a cabeça para ser promotora ou procuradora. E eu tenho que oferecer a denúncia, eu tenho que ganhar para fazer esse cara ter a pena. E depois falar, não, agora eu sou advogado, eu vou tentar destruir, entre aspas, ou destruir o procurador e convencer o julgador para defender o meu cliente. Não precisa ir para uma análise com um psicólogo, como é que é isso? Então, eu na verdade eu já falo assim que eu tenho várias Luísas dentro de mim já ao normal, na vida sempre tive. Eu mudo de opinião muito fácil, mas isso não para o mal, né? Eu tendo a aprender muito no dia a dia e eu sei que conforme a gente aprende, a gente vai mudando a nossa opinião, né? Ainda bem, porque seria chato se a gente fosse a mesma pessoa desde que nasceu até o final da vida. E para mim, na verdade, isso é o que me ajuda a conseguir trabalhar bem, porque eu consigo formar um raciocínio que faça sentido em todos os lados. Na hora de julgar, eu penso com a cabeça de advogada e de promotora, né? Eu acho que isso acaba me tornando um pouco mais imparcial, porque afinal eu não vou promover uma situação por ser procuradora em outro tribunal. Recentemente eu tive uma situação muito específica, muito parecida dos dois lados. E aí eu pensei, olha, se eu fosse procuradora aqui, eu teria feito isso, como julgadora eu vou pensar assim. Então, eu entendo que para mim, não sei se para todo mundo nesse caso, conheço outras pessoas que também são auditores, advogados e julgadores na Justiça Desportiva, mas para mim isso, na verdade, me ajuda. Me ajuda a ser até mais justa. Muito bem. E falando em justiça, né, de você e essa sua ânsia por aprender. Eu conheço você e tenho todo o pessoal do direito esportivo, ou aqueles que hoje estão mais à frente que você, a grande maioria foram meus alunos em algum momento da vida, em algum curso de pós-graduação e outros em outras atividades como congressos. Eu vejo uma coisa que você se destaca, não sei se já falaram para você. Você não é deslumbrada, você transmite uma humildade muito bonita. Eu que vejo de fora e mais velho que você.
Você, me parece, tem sempre uma humildade de querer aprender e você não se arvora como dona da verdade. Eu fiz uma análise errada ou já posso me inscrever como psicanalista? Acho que já pode se inscrever como psicanalista. Eu, na verdade, sou assim mesmo, eu gosto muito de aprender, eu não me entendo, apesar de ser professora em alguns cursos também, inclusive em pós-graduação hoje, eu não me entendo jamais como dona da verdade. Eu acredito que a gente sempre tem o que aprender e as pessoas, as nossas referências estão aí para nos ensinar, para mostrar o caminho. Eu acredito que dentro do direito desportivo, em outras áreas do direito também, ou de qualquer outra profissão, o networking é um dos fatos mais importantes que a gente tem. E eu tenho certeza absoluta que isso foi o que mais me ajudou nessa caminhada, tanto para estar onde eu tô, e eu acredito que eu ainda tô num lugar num degrau muito abaixo, ainda tenho e quero crescer muito, mas foram pessoas que me ajudaram, me mostraram um caminho, me ensinaram por onde procurar, por onde pesquisar, o que fazer, o que não fazer. Isso eu sempre tive o auxílio de grandes amigos, como o doutor também, e eu tenho certeza que ainda tenho muito para aprender. Jamais me colocaria como uma verdade absoluta, qualquer coisa que eu falo, eu sei que isso pode mudar daqui a pouco. Continue assim, bom, o caminho já está sendo bem pavimentado. E você, com esse tipo de pensamento, tenho certeza que você vai ser um dos grandes nomes do direito desportivo no Brasil. E sobre dificuldades que você encontrou, às vezes eu fico fazendo essas perguntas aqui para mulheres, alguém vai falar, poxa, mas você sempre pergunta isso, mas é verdade, tanto que eu perguntei para a Flávia Zenelli e para minha esposa, Patrícia Reale Zainag, sobre machismo nessa área do esporte. E com você, a minha pergunta é até com um pouco mais de interesse, porque você é muito nova. Teve alguma dificuldade? Primeiro, por ser novo, já é um problema sério. Exato. Eu comecei a dar aula também muito novo, e pior que quando eu comecei a dar aula, direito do trabalho, eu dava aula em cursos de administração de empresas, e ali era uma coisa muito engraçada, porque os alunos, boa parte eram de pessoas mais velhas que eu. Então sentia assim o negócio, o que esse moleque tá fazendo aqui? E você entre aspas, a moleca, no meio que não adianta a gente dourar a pílula. O meio do esporte é machista. Agora que tá ficando um pouco mais light, não é? Eu, assim, tive muitas dificuldades, mas como a gente conversava um pouquinho antes, eu também acho que até por esse dinamismo que eu tenho, assim, comigo mesma, eu consigo ultrapassar isso e tentar, claro, também ensinar quando é possível, né, as pessoas que estão ao meu redor. Inclusive, a gente está aqui, né, no Lei em Campo, eu e a Luísa Soares, uma colega minha, hoje minha sócia também, a gente tem uma consultoria de departamentos de futebol feminino para clubes que já têm o futebol feminino e para clubes que querem implementar o futebol feminino. Ainda estamos nos colocando no mercado, crescendo e aparecendo, mas ela é minha sócia e nós escrevemos um texto que se chama Nós Não Somos Suas Meninas. Onde que nós encontramos isso? No Lei em Campo. No Lei em Campo? No Lei em Então Campo. tá fácil, gente. Tá. É só depois, primeiro termina de assistir aqui a entrevista, depois você vai lá no site e procura. As meninas... Nós Não Somos Suas Meninas. Nós Não Somos Suas Meninas. É um texto que a gente escreveu com uma intenção e eu tenho certeza que nós atingimos esse objetivo. Muitas pessoas conversaram com a gente sobre isso e o texto fala justamente do fato de nós, sendo novas ou não, mulheres, sermos chamadas de meninas muitas vezes de uma forma inconsciente por muitos homens e até por mulheres. Nós mesmas, enquanto estávamos escrevendo, a gente pensava, a gente também tem que se policiar com algumas coisas. Bem. E o problema não é ser chamada de menina. Eu adoro quando pensam que eu sou mais nova do que eu sou. Isso é muito bom, você vai ver quando o tempo passar. É ótimo. Mas, ao mesmo tempo, isso traz, às vezes, nos diminui, a depender do espaço que nós estamos. Estou lá, de repente, dando uma aula e alguém, a menina falou, as meninas que estão aqui, enfim, isso tudo acaba nos diminuindo. Porque se for alguém mais velho que foi seu professor, falou, nossa, essa menina foi minha aluna. Puxa, isso é muito legal. Não tem problema. Agora, um sujeito que é seu aluno no curso, nossa, foi aluno daquela menina. Exato. Parece que tudo que eu passei não serviu de nada. E eu falo muito sobre a mulher no esporte, sobre a mulher
o futebol feminino, as mulheres que rodeiam todo o sistema esportivo, não só como atletas, como também como dirigentes, como nutricionistas, médicas, enfim. A gente fala muito sobre isso. E tudo que eu senti, tudo que eu já passei, não vou dizer também que foram situações horrorosas, muita coisa, mas assim, até porque eu consegui ultrapassar, tiveram situações que eu consegui rebater, como eu falei, tiveram situações que eu consegui ensinar também. Não deveria precisar ensinar, né? Mas... porque quando o papai e mamãe não ensinam, sobra para os terceiros. Exato. Então, consegui trazer tudo isso e poder passar isso. Então, nas minhas aulas, eu sempre dou aquela puxadinha de orelha para de repente mostrar... Numa aula, aqui agora não está presencial, né? Mas mesmo por vídeo. Mas você entrou na sala de aula, pessoas mais velhas te olharam assim, ué. Várias vezes. Eu estou fazendo uma viagem no tempo aqui, que eu estou lembrando de mim. Muitas vezes. 26 anos, 26, 25, foram reclamar na coordenação de uma faculdade. Pô, mas esse garoto vai dar aula, eu já fazia o mestrado. Imagina. O que a gente vai fazer se a gente começa cedo, né? Exato. Então, mas isso faz parte. Mas isso é legal. Não fique chateada, porque quando você estiver na minha idade, você vai estar... com alguém mais novo, você vai falar assim, puxa, você sabe que eu passei por isso? É muito legal, porque são desafios. Porque eu digo sempre, eu falo até pro Luiz Guilherme, para as pessoas mais novas que eu vou falar para você, sem sacrifício, sem honra. Se não tiver um sacrifício, não tem graça. E é um aprendizado para nós mesmos, assim, eu vejo isso comigo no dia a dia, e até hoje, um pouco antes de chegar aqui, conversava com um amigo sobre algumas situações, e ele fala, né, assim, dando dicas sobre a profissão, enfim, eu falei, olha, tudo que eu já passei, tudo que já aconteceu comigo, me fez estar vacinada hoje. Eu não estou completamente imunizada, né? A gente fala tanto da vacina, não estou completamente imunizada, mas eu vejo que isso me trouxe muita bagagem, apesar de ser um pouco espaço de tempo, um curto espaço de tempo, e também poder passar isso para que outras pessoas talvez não sofram algumas coisas que eu já passei. É muito chato isso, né? Você vai saber que vai para um ambiente profissional e alguém vem, por exemplo, uma gracinha. Isso sempre tem. Isso é muito sempre difícil. Tem. Eu dava aula esses dias sobre assédio moral. Fazia uma palestra sobre assédio moral para funcionários de uma prefeitura aqui da Grande São Paulo. Eu falava sobre o assédio sexual. Falei, eu já tive aqui, nesse lugar que nós estamos gravando, mulheres que sofreram assédio sexual. É uma coisa covarde, mas uma covardia tremenda, porque causa muitas vezes prejuízos emocionais e, por consequência, físicos, muito desagradáveis. Mas você se impõe e seja forte para passar. Bom, agora eu vou chegar naquele ponto que eu tô doido para falar. Vocês sabiam que ela qual a sua função mesmo? Correspondente, assessora. Ela tem um cartão, estava até procurando, estava por aqui, cartão de visita do Racing Clube da Argentina. Olha, tá lá representando Los Hermanitos acá em Brasil. Como é que você chegou esse clube te contratou e depois você conta como funciona esse seu trabalho aqui no Brasil? Na verdade, isso também começa com uma história mais antiga, que foi na época do meu intercâmbio. Eu conheci vários amigos argentinos e, na verdade, a minha amizade no intercâmbio foi absolutamente sul-americana. Então, eles conversavam muito em espanhol. Eu ainda não sabia falar espanhol, estava lá falando inglês. E me interessei por começar a falar espanhol, comecei a estudar espanhol sozinha. Até hoje nunca fiz curso, sempre fui conhecendo, aprendendo, escutando música, assistindo série, lendo livros e perguntando para os meus amigos também. E nessa história toda eu sempre fiz publicações nas minhas redes sociais em espanhol, o que fez duas situações muito grandes para minha vida, que foi, hoje eu sou presidente de uma instituição instituição? É All Ladies League, que é uma instituição internacional de fomento à liderança feminina em vários setores mundiais. Existe dentro dela o setor esportivo, que é o Sports Empowerment Wing, e eu sou presidente aqui no Brasil dessa instituição. Então isso me trouxe, através das publicações em espanhol, a presidente global do esporte é a Argentina também.
E a gente criou essa conexão, então eu fui convocada a ser presidente. Ah, então só um parênteses, que você falou agora há pouco do networking. Exato. É isso. Eu costumo dizer aqui no escritório, eu falo, a gente tem que rodar, porque quem não é visto não é lembrado. Exato. Essa é uma frase tão antiga, batida, mas tão verdadeira. Mas aí você já estava mandando em todo mundo aqui no mundo, né? Do esporte, das mulheres. Aí surgiu o Racing de que forma na tua vida? Da mesma forma, exatamente da mesma forma. Através de algumas publicações que eu fazia em caráter esportivo mesmo, do direito, né? E comecei um contato com o dirigente do Racing na parte de Relações Internacionais e Direitos Humanos. E a gente iniciou esse contato e ele começou a sempre me pedir algumas situações, como que era a situação assim no Brasil, e na verdade o contato começou meio como uma amizade mesmo. Até que, recentemente, ele me chamou para que a gente fizesse um projeto aqui no Brasil relacionado aos direitos humanos e as mulheres no esporte, muito, muito conectado com o próprio futebol feminino também, que é algo que eu prego muito e falo muito sobre isso. E aí foi assim que começou. Daí nós começamos a fazer contatos com os clubes aqui no Brasil, vários dos clubes, América Mineiro, Corinthians, São Paulo, enfim, Coritiba, Palmeiras, Atlético Paranaense, Palmeiras, para iniciar alguns projetos nesse sentido. Então foi aí que essa semana nós estávamos aqui com esse objetivo maior, justamente de ir nos clubes e conversar pessoalmente, hoje que nós podemos voltar a ter essas reuniões presenciais que são muito mais produtivas. Ah, né? Claro, tem coisas que dá pra gente. Eu sou o maior defensor do uso do teletrabalho, das videoconferências, mas para as atividades normais, como audiência, sustentação oral, algumas aulas. Mas nesse aspecto comercial, pelo menos o primeiro, né? Depois pode se manter online. Você não precisa, preciso fazer uma reunião com o diretor do Racing, com o diretor de São Paulo. Não vai um pegar o avião pro lado do outro e já se conhece. Eu brinco, eu falo, é o início de namoro, tem que ser mais presencial. Depois já vira eu ia falar baderna, já vira uma coisa mais simples. Com clientes aqui do escritório, não um primeiro contato com uma empresa, eu quero ir à empresa, o empresário vem aqui. Depois que a coisa já entrou, que eu falo, velocidade de cruzeiro, aí a gente já faz. Já criou a confiança, né? Como você falou que te assustou o trânsito aqui em São Paulo. Imagina eu sair de um cliente para ir de um bairro a outro aqui em São Paulo, muitas vezes você leva 2 horas. O cliente já é cliente, eu não vou sair daqui para ir no cliente, nem ele vir aqui. A gente liga o computador, ó, qual é o assunto? Ah, tal coisa, tal, você faz um contrato, não sei o que, legal, falou. Mas no começo, você tem de ir. Mas e como é que é esse trabalho? Você falou tá lá no Racing, você é correspondente aqui. Exatamente, o que é isso? Na verdade, eu consigo fazer essa ponte, né? A ideia dessa assessoria, dessa correspondência que eu faço, é justamente fazer a ponte entre o clube e as necessidades e as ideias do clube e os clubes brasileiros. Então, até por conta do idioma, de eu poder humildemente falar as 2 línguas, ainda que seja não perfeitamente, mas consegue se comunicar. Conseguir me comunicar e aí fazer essa ponte entre os clubes. Claramente, eu não tenho o poder de decidir nada pelo clube, né? É realmente só a ponte que eu faço e essas conversas. E claro, a gente mostra mais confiança, tanto para lá, por ter uma pessoa de confiança que está aqui cuidando das situações dentro dos clubes do Brasil, que conhece a realidade brasileira, e também para os clubes brasileiros terem a confiança de ter uma pessoa brasileira que vai ter essa melhor comunicação com o clube lá. Mas para fazer exatamente o quê? Colocar jogadores de lá aqui? Na verdade, são mais ideias. A ideia, acredito que isso possa vir mais futuramente, mas não é isso. Fruto desses projetos que a gente tem. Os projetos são muito mais em relação a campanhas
alianças em campanhas em questões de violência de gênero, direitos humanos. Um negócio muito superior. E aí, racismo, todas essas questões peculiares do esporte, e que até é algo que eu falo muito também, doutor, tanto nas minhas aulas e ontem nas reuniões que a gente teve, eu conversei muito sobre isso. A gente tem no esporte como uma micro-sociedade dentro de uma sociedade macro, né? Que é tudo que a gente vive no dia a dia. E a nossa sociedade macro ainda é muito doente. Sim. E nós não temos como mudar ela de uma forma fácil, e acho que talvez, não sei se isso vai ser possível, talvez seja uma utopia essa mudança completa e total algum dia, mas a gente pode mudar essas micro-sociedades. E a nossa ideia é justamente essa, dentro do esporte a gente começar a mudar para que isso vá se aflorando e atingindo a sociedade como um todo. Agora eu fico pensando aqui, você falou que visitou Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Como o Racing tem que fazer o mesmo projeto com os três ao mesmo tempo? Os rivais? Os rivais. A ideia nossa tem até uma hashtag já trazida pelo próprio Racing, que é rivais não inimigos, né? Rivales não inimigos. Vai falar isso para torcedor do Boca e do River Plate. Então, a ideia é justamente integrar todos esses clubes para que eles tenham, não só dentro das torcidas, mas dentro do próprio clube, na administração do clube. Isso é necessário. A gente sabe que a própria governança traz isso para nós, né? Que a mudança precisa ser de dentro, a mudança precisa ser da administração, dos altos cargos, esses que precisam dar o exemplo. Então, se a gente chega num clube aqui e chega no outro e fala que estava no clube anterior e isso já gera um desconforto, não é ali que a gente quer estar. Porque a cabeça dessas pessoas precisa estar preparada para conseguir fazer projetos em conjunto, porque afinal o esporte é isso, o esporte é integração, né? É a união entre as pessoas, né? Quando a gente fala sobre as Olimpíadas, fala sobre a Copa do Mundo, é a união entre os povos no mesmo objetivo. E eu acredito que o esporte seja isso também. A gente tem a competição, mas eu posso convidar o doutor para, por exemplo, jogar tênis, e nós não somos inimigos. Eu vou jogar contigo, a gente vai ser adversário ali, e quando sai dali, nós podemos construir projetos juntos. E a ideia é essa. Eu falei numa entrevista que eu fiz com a Flávia Zanini, bem nesse caminho, que ter coisa... sabe, a rivalidade é boa porque a rivalidade faz o clube crescer, porque você quer ficar melhor que o outro melhor que você, e vai se retroalimentando, desde que não haja nunca violência, ofensa aos direitos humanos. Tanto que o professor mestre lá de Portugal, ele está com um projeto bem interessante, que ele quer colocar alçar o direito ao desporto como um dos direitos humanos fundamentais. O que você acha disso? Porque a Flávia veio aqui e falou uma situação concreta de um processo na Corte Internacional. Perfeito. A gente tem o direito, o acesso ao esporte já previsto na nossa Constituição. Isso. Né? E a nossa Constituição também prevê a igualdade. E apesar disso, os dois estarem previstos na Constituição, a gente não vê isso na prática. E eu, como isso que eu já comentei, eu entendo que dentro disso, quem tem esse ideal parecido, que a gente possa fazer essa mudança nos pequenos pontos que nós temos dentro do esporte. E eu entendo que o esporte é um direito fundamental também, porque ele não traz só pra gente o lazer, ele traz qualidade de vida, ele traz saúde, ele traz a conexão com as pessoas. Então tudo isso, e ele atinge todas as classes sociais. O esporte há muito tempo é uma coisa impressionante, que na hora que sai o gol de um time, o torcedor ali, ele abraça o cara que está do lado, e pouco importa a cor da pessoa, a sua posição social, enfim, ele só divide a emoção. Mas você sabe que eu dei aula num curso de mestrado durante 20 anos, uma disciplina chamada Direitos Sociais e Meio Ambiente do Trabalho. Eu batia muito, você falou a palavrinha, por isso que eu dei um certo sorriso. O lazer do artigo 7º, do artigo 6º da Constituição, eu abria o lazer incluindo o esporte. Então eu já trazia para os alunos essa visão da importância do esporte.
de congraçamento, de poder excluir a discriminação. E o exemplo do torcedor que se abraça é uma coisa tão simples e tão verdadeira. Uma vez, né, filosofando num jogo de futebol, eu vi, saiu o gol lá do meu time, um amigo meu que estava comigo no estádio, com a minha família, tudo, desembargador, um rapaz bem humilde abraçando os dois. Eu falei, nossa, olha, ele nem imagina que está abraçando um desembargador aqui importante, e esse desembargador feliz em abraçar uma pessoa humilde que estava do lado dele. Eu falei, esse é o esporte que eu acho legal, porque você não discrimina. E depois, e por que será que depois passou a emoção, vai para a vida normal, aí o sujeito já vira besta de novo? Não, esse desembargador não virou, porque ele era uma pessoa maravilhosa. Aí passou a emoção, ele vira idiota e no escritório ele não contrata certo tipo de pessoa, não tem amizade, não deixa o filho ter, sei lá o quê. Eu acho que o esporte, ele aflora alguns sentimentos que a gente tem muito profundos, assim. Bons e ruins. Bons e ruins. Porque afinal a gente vê ainda situações de torcidas que fazem, né, a gente tem casos recentes aí que nem vale a pena comentar, mas de torcidas que têm atitudes horrorosas dentro de campo, fora de campo. E ao mesmo tempo a gente tem essas situações, esses cenários, né, que a gente vê de coisas muito bonitas acontecendo. É aquela coisa, né? Falam, não é só futebol. Mas eu acho que isso pode ser, não é só esporte, não é só ir lá, não é só as 4 linhas, não é só dentro do campo, não é só na quadra, não é só na piscina, enfim. Isso vai muito da pessoa. E eu acho que é por isso que eu bato na tecla e vou repetir, que a gente tem que começar de algum lugar. E outra coisa que eu entendo, doutor, que para mim é muito importante, e através do que eu conheci, do que eu passei, eu vejo que algumas mudanças começam no desconforto. Quando a gente causa incômodo, quando a gente causa o desconforto, a coisa começa a mudar. Verdade. Luiz, olha, dava pra gente fazer, não entrevista em si, um podcast que a gente até conversava antes. Eu quero te agradecer muito por você despender seu tempo, que tá apertado aqui com correria em São Paulo, para vir bater um papo comigo e com o pessoal. Muito obrigado mesmo. Todo sucesso do mundo para você, tá bom? Eu que agradeço, como eu falei, para mim é uma honra estar aqui. Fico muito feliz por estar participando e por também ver outras pessoas aqui que eu admiro muito, né? Sempre aqui participando, assim como o doutor. E é isso, gente. Muito obrigada. Tá bom. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo também com mais uma figura importante do esporte ou do direito desportivo. Até breve. Tchau.